abato a dívida, mas perco a receita. As privatizações que eram absolutamente indispensáveis eram, nomeadamente, na área dos transportes. Exatamente. Onde há prejuízos pesados. E aí, bem, foi tentada a TAP, com o resultado que se conhece. E na área dos transportes urbanos, que eu saiba, ainda não foi tentado. Qual é a sua opinião sobre a privatização do CTT, nos termos em que foi feita? Eu não tenho preconceito ideológico, em relação ao CTT. Portanto, enfim, não acho que do ponto de vista financeiro, digamos assim, seja tão relevante como parece, porque rende os 600 milhões, mais os 200 que vão vir se o Estado privatizar a parte com que ainda ficou. Portanto, temos aqui uma redução de 600, 800 milhões de dívida pública em 200 mil, não é assim tanto como isso, e perde-se, como eu dizia, a receita que os CTT estavam a proporcionar. Mas, dito isto, eu não tenho, digamos, preconceito nenhum contra essa privatização. Eu não me sinto diminuído nem prejudicado por ver o CTT. Eu não tenho nenhum preconceito. Acho que tem sido um disparate. Isto é na perspectiva financeira. Estas vendas todas que foram feitas dão para os juros de um ano. Juros de um ano. Já fez as contas. Todas. A soma, sim. São 7 mil milhões, grosso modo. Portanto, o contributo financeiro é modesto. É para pagar os juros de um ano e ficamos sem as empresas, sem os rendimentos das empresas, tudo isso. Não é o plano de saber se os particulares gerem melhor, se o Estado gera pior. Não é nesse plano. Até porque essas empresas têm dado bons resultados. Tanto o CTT como as outras, e concordo consigo que é no plano dos transportes que o problema grave se põe. Então é o seguinte, o Estado está a vender esgota-se nos juros de um ano. Se o país tiver esta noção, percebe melhor o que isto é. Mas acabou também por ser uma imposição da Troika, que consta de memorando, não é? Pois, mas a Troika vem aqui para ver se compra barato. Aí vocês portaram-se mal e faliram. Agora a gente vai ver se arranjam os sujeitos de fora que compram barato. Quer dizer, isto é uma forma de exploração completa da Troika. Mas de resto, as privatizações, como sabe, estavam alinhadas já no governo anterior. Exatamente. O programa de privatizações tem vindo a ser exatamente. Não é? Bom, mas para quê? Para pagar os juros de um ano? Isto tem inteligência, tem sentido real da vida? Doutor Medina, e quanto aos impostos? As decisões tomadas, apropriadas ou nem por isso? Não, eu acho que a forma como se tem tentado valorizar as receitas tem sido excessivamente complicada. Eu sou contra o IVA da restauração, por razões óbvias, acho que o Estado perde dinheiro, mas é uma grande complicação. É a contribuição especial sobre os reformados, são as tabelas do IRS que encolhem, é mais um adicional qualquer no IRS também. Quer dizer, noutros tempos houve dificuldades financeiras e o que se fazia era lançar um adicional. Adicional sobre o IRS. Para toda a gente. Toda a gente. E era muito simples. Quando viesse a ser desnecessário, tirava-se o adicional. Porque não seguinte, eu desde logo acho muito complicada esta técnica de estar a pôr coisinhas por toda a parte. Perde-se a visão da verdadeira carga. É preciso ser um fiscalista muito atento a estas evoluções legislativas para saber o que é que se paga. Eu não sei fazer contas para descobrir aquilo. Eu tenho mesmo dúvidas sobre se os serviços conseguem executar, não é? Eu honestamente não sei. Não sei fazer. Deve ser uma situação muito difícil a que se vive nos serviços de finanças, porque realmente as posições são tantas, digamos assim, que não deve ser nada fácil alguém saber o que é. Como é que o senhor avalia estas alterações que foram feitas em termos fiscais? Eu preferia uma intervenção menos discriminatória. Por exemplo, estas medidas que se foram tomadas sobre pensões muito elevadas, não é o meu caso, infelizmente. Gostaria muito de ser um pensionista, ou de vir a ser um pensionista com pensões muito elevadas. Mas eu percebo mal que haja agora um imposto sobre pensões. Pensões é uma coisa. Um imposto sobre pensões. E eu fui educado, espero que não muito mal, na ideia de que os impostos, em princípio, são universais.
Os impostos são universais. E a Constituição dilo. Admitem certos tratamentos em benefício de classes mais desfavorecidas. Admitem, digamos, penalização de bens de luxo, que quem quer compra, quem não quer não compra. Admitem a penalização do tabaco ou do álcool, e muito bem, quem quer compra, quem não quer não compra. Então, se acha mal que tenha chegado às pensões altas e se tenha levado ali um corte de 60% a 70%? Eu percebo mal isso. Eu não consigo perceber qual é a justiça de uma medida dessa. Aliás, essa contribuição especial, essa era a que eu pensava que seria declarada inconstitucional. Porque a Constituição, não tenho agora presente o artigo, o artigo 106 ou coisa parecida, diz que sobre o rendimento das pessoas físicas será lançado um imposto único. Quer dizer... Sim, portanto, não estamos a falar de impostos indiretos, porque eu percebo. Quem quer comprar um barco com um avião... Estou a falar do IRS e dessas alcavalas, etc. Mas qual teria sido a alternativa? Por comprar um barco com um avião, quer dizer, não anda toda a gente a comprar barcos e aviões e isso não dá dinheiro para ninguém, não dá dinheiro que encha nada. Portanto, qual seria a medida fiscal alternativa que fosse ao encontro da receita que o Governo obtém com estas decisões, enfim, controversas para alguns setores? Se o caminho é esse, nós teríamos que ir pelas taxas normais e gerais do IRS. É ver quanto é que é preciso e ver que adicional é que é preciso lançar sobre este, sobre aquele e sobre o outro. Sim, mas quem ofere rendimentos mais altos acabou por ser mais penalizado em termos fiscais. Noutros tempos foram tomadas algumas medidas que são mais, digamos, aceitáveis. Por exemplo, transformar uma parte do 13º mês em certificados de aforro. Isso foi feito em 83, 84, salvo erro, essa medida foi tomada. E não é tão violenta, porque as pessoas não recebem, mas ficam credoras do Estado. A mim aconteceu-me isso. Num determinado ano, eu recebi uma parte do meu subsídio de Natal em certificados de aforro. E lá fiquei com eles durante algum tempo, quando se tornou necessário, levantei-os. Porque é que isto desta vez não foi aceito? Desta vez não foi aceito, porque isso não diminuía o déficit. Claro. E então o Estado viu-se impedido de seguir esse caminho. Eu já perceberia melhor taxas particularmente elevadas e discriminatórias e muito agressivas sobre rendimentos elevados se fosse para transformar uma parte do rendimento em crédito sobre o Estado, que seria pago mais tarde. Agora, pura e simplesmente, aumentar a taxa aproxima-se do confisco, como as pessoas reclamaram e do meu ponto de vista bem. E em relação ao IVA para a restauração, porque é que acha que o Governo, apesar do Ministro da Economia, Pires Lima, ter insistido muito nessa tecla antes de entrar para o Governo, porque é que acha que nesta proposta de orçamento ele não conseguiu vingar? Acabou por se declarar um soldado, digamos assim, vencido. Acabou por se declarar, mas cumpridor. Ele utilizou essa expressão de soldado. Usou a expressão de um soldado obediente. Porque foi derrotado, digamos assim, enfim, ligado à cara do Dr. Pires. Mas onde é que está aqui a questão do IVA da restauração? Sim. Bom, para mim, eu não tenho números, mas a minha convicção é de que o Estado perde dinheiro com isto. Mas o Estado diz que não perde. Pois está bem, isso é o que o Estado diz, mas é a minha convicção de que... É que eles dizem que a receita aumentou a 140 milhões de euros. As empresas que fecham, os despedimentos que ocorrem, os subsídios de desemprego que se têm que pagar aos despedidos e o mal-estar social imenso que já se veja, eu acho que é uma medida que corresponde a uma teimosia de alguém dentro. Acresce que é o único IVA que incide sobre exportações, não é? Exatamente. Porque, como sabemos, eu sou amigo do IVA, portanto eu acho que o IVA tem essa vantagem, só penaliza, digamos assim, a população interna, mas não prejudica as exportações, porque o IVA não incide sobre as exportações. Mas no caso do turismo, seja na hotelaria, seja na restauração, o IVA incide sobre a exportação de serviços turísticos. Claro, e sobre a atratividade do país, desse ponto de vista. Eu acho isso negativo. Se o Tribunal Constitucional chumbar, não sabemos, não é? Esta convergência das pensões, que significa qualquer coisa à volta de 400 milhões de euros, qual é que acha que é a alternativa que o Governo tem? O Governo diz que não tem plano B, mas é pouco crível que a meia dúzia de dias da decisão a ser tomada não exista uma alternativa. Diz e dirá, é uma maneira de tentar, digamos assim, dar força à sua proposta. Evidentemente que tem. Eu não sei qual é. Mas... Em minha opinião,
A alternativa estará na taxa máxima do IVA. Ou seja, passar tudo para a taxa máxima? Não. Então, Eu acho aumentar a taxa máxima? Aumentar a taxa máxima para o que for preciso. 25? Há quem alvitre aquelas taxas intermédias passarem todas para o máximo. Não sei se Mas as mínimas eu não mexeria, porque incide sobre bens essenciais, onde as pessoas com menores rendimentos gastam muito. Portanto, há alguns países da Europa, nomeadamente os países do Norte da Europa, que têm a taxa do IVA nos 25%. Sim, mas por exemplo, a Dinamarca... Não nos comparamos à Suécia nem à Dinamarca. Mas a Dinamarca tem um IVA altíssimo, mas não tem contribuições sociais, é diferente. Portanto, não se compara. Eu estou convencido que, sim, de repente tem que ser um problema de impostos. Agora, não sei se isto não vai... se vai ter correspondência nas receitas. Pois. Sim. Não sei se vai ter. Sim, o IVA quando foi aumentado no início do programa, revelou dificuldades, não é? Sim. Revelou dificuldades. Portanto, para os aumentos de taxas ocorridas nestes três últimos anos, eu acho que as arrecadações não respondem nada. Porque a economia cai. Por exemplo, a eletricidade passou de 7%, ou não sei o quê, para 23%. Sim. Mas é a questão da medida que tem que ser tomada. Portanto, tem que haver uma medida, não é? Um compromisso exterior, uma medida, se for chumbada, vai ser preciso tomar. E depois não há despesas onde se consiga de repente. É o pessoal que é a grande despesa, mas isto já há todos os protestos que há. As pensões são por definição, na sua hipótese, são inconstitucionais. O que é que resta? Muito pouca coisa. Sim, o Governo tomará a medida e depois, se não funcionar, aparece a dizer que não conseguiu reduzir o déficit. Não é? E o novo regime do IRC? Se olhar... Não, é que o meu amigo já pensou sobre isso. Eu pensei. Não sei se a minha posição é mais popular. Eu sei, por exemplo, uma pessoa que esteve aqui neste lugar, ainda não vai há muito tempo, o Dr. Silva Lopes, que é uma pessoa por quem eu tenho um respeito e uma admiração enormes, não pode ser mais negativo sobre essa medida. Eu não partilho essa opinião do Dr. Silva Lopes. Eu li muito e lidei muito com relatórios sobre a competitividade do país e sobre, nomeadamente, os relatórios do World Economic Forum, sobre porque é que Portugal atraía ou deixava de atrair investimento. E um dos fatores que sempre penalizou o país nessa matéria foi a fiscalidade sobre as empresas e, em particular, a taxa. A taxa menos, portanto, a fiscalidade sobre as empresas em geral, metendo a taxa, metendo a burocracia, metendo os custos das funções fiscais, metendo, por exemplo, os tribunais a atuação dos tribunais na área fiscal. Portugal era, em 140 países, era qualquer coisa como 130º, 30º. Eram muito poucos países do mundo a quem era atribuída uma pior pontuação em matéria de mau desempenho do sistema. Portanto, este modelo está correto do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista está. Eu enfim, não me debrucei muito sobre esse problema do IRC, mas suponho que o que vai resultar daqui tem um ar absurdo. É uma espécie daquele TSU de setembro de há 2 anos. Quer dizer, as empresas grandes vão ter grandes ganhos e os pequenos não vão ter ganhos nenhuns. Eu iria por um caminho inteiramente diferente. Eu não vejo, digamos, estatísticas do modelo 22, do IRC há um par de anos, porque deixaram de, pelo menos, de as publicar, mas quando eu olhava para isso, as coisas passavam-se desta maneira. 3% das sociedades produziam 97%, 98% da receita. Sim. Eu achava preferível, transitoriamente, a criar-se um sistema forfetário. Quer dizer, as 97% das sociedades aplicarem o sistema forfetário. Quer dizer, exigir uma quantia razoável, uma quantia mínima. Independentemente dos resultados. Exato. Bom, acabava com a complicação, não havia discussões de maior e as pessoas sabiam da sua vida. Porque quando há grandes dificuldades e se vive na crise, a pior coisa que se pode fazer é complicar o sistema tributário. O sistema deve ser simplificado. E eu simplificaria nestes termos. Estas 97% de sociedades que praticamente não pagam nada, arbitraria, de acordo com as associações patronais respectivas, os valores a atribuir, e pronto, o Estado tinha o dinheiro garantido e eles não tinham maçadas. Bom, portanto faria isto, porque se for aplicar as reduções, tem que ser uma redução mínima para não afetar excessivamente as receitas, e o que acontece é que nós teremos uma taxa praticável daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos a gente precisa de investimentos já.
daqui a 5 anos. E como é que o Dr. Medina olha para estes números que saíram, nomeadamente hoje, dando conta de uma ligeira recuperação, confirmando a saída da recessão, estes 10,2% pelo segundo trimestre consecutivo? Eu contemplo isso, enfim, com a moderação que o número representa, mas com a satisfação de que parece estar a inverter-se o centro. A tendência. Agora vamos ver